Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam fazendo as atividades que são colocadas no grupo, porque é fazendo que se aprende. Meu nome é Heloísa e vamos à primeira correção. Nós temos aqui da banca FGV de 2023. Tá bem perto nessa questão. E vamos lá. Tá falando, assinale a frase em que o vocábulo mais mostra valor semântico e a classe diferente das demais. Então, nós, quando falamos em semântico, é o som, o fonema, é o sentido da palavra. Né? Nós vemos o sentido dessa palavra, nós vemos classe, nós vemos a morfologia, a classe que pertence, se é um pronome, se é um substantivo, se é um advérbio. Então, nós temos classes gramaticais, adjetivo, substantivo, pronome, verbo, conjunção, classe de palavra. Quando eu falo classe de palavra, eu falo na morfologia, né? E o semântica é o sentido desta palavra. E aqui está perguntando se o mais, sentido que está e que está se referindo. Para eu saber, eu preciso sempre olhar o que está de lado, o que está se referindo, o mais. Porque eu tenho a ideia de que o mais sempre é um advérbio, mas eu preciso saber a que ele está se referindo, a quem ele está se referindo. É isto? Então vamos ver. Eu tenho no bolso, valem mais. Ó, o mais está aqui. Mais do que um amigo. R$ 5 no bolso valem mais. Ó, valem mais. O mais, ó, eu tenho aqui um verbo. Quando eu tenho o verbo, se o advérbio se refere, presta atenção nisso, gente. Isso é um tesouro isso aqui. Se o advérbio se refere a verbo, se ele se refere ao adjetivo, se ele se refere ao próprio advérbio, então aqui eu tenho uma classe chamada advérbio. E é aquela classe invariável, que não tem variação. Então, o advérbio é uma classe gramatical invariável e ele se refere a quê? Ele se refere ao próprio advérbio, ele se refere ao adjetivo e ele se refere ao verbo. Se o advérbio, o mais, se ele se referir ao substantivo, ele vai ser um pronome indefinido. O advérbio, ele nunca se refere ao substantivo. Ele se refere, sim, ao verbo, o advérbio e o adjetivo. Então, por isso que eu preciso olhar o mais aqui no caso, se ele está se referindo a quê? Então, vamos ver, ó, valem mais, ó, está se referindo o quê? Ao verbo. Valem mais. Isso aqui é o quê? É um verbo. Como está se referindo ao verbo, eu tenho o que aqui? Eu tenho um advérbio. Então, esse aqui é um advérbio. Tá apertadinho aqui, né? Eu vou olhar aqui, os clientes de mais dinheiro. Opa, eu tenho mais, não é isso? E eu tenho aqui dinheiro. Ó, tá se referindo aqui, ó, mais dinheiro. Dinheiro é o dinheiro. Se eu usei o artigo, o dinheiro, ó, isto aqui passou a ser o quê? Dinheiro aqui é o quê? Um substantivo. Se ele é um substantivo, esse mais, ó, ele não está se referindo ao verbo, ele não está se referindo a um verbo, ele não está se referindo a um adjetivo, ele não está se referindo ao próprio outro advérbio. Ele está se referindo ao substantivo dinheiro. Então, esse mais, ele é o quê? Ele é um pronome. Ele é um pronome indefinido. Eu já encontrei aqui. Mas vamos ver os outros. Essa foi a ocasião em que cheguei mais perto da perfeição. Mais perto da perfeição. O mais
Ó, mais perto, ó, perto da ideia de lugar. Quando eu tenho a ideia de lugar, de modo, de intensidade, isso aqui é o quê? Um advérbio. Se eu tenho advérbio aqui, esse mais, ó, ele está se referindo a um outro advérbio. Esse aqui passou a ser advérbio. E o advérbio, ele pode se referir ao outro advérbio. Então, esse aqui eu tenho como sendo o quê? Advérbio. Ficou muito apertadinho. Tá vendo? Então, eu tenho advérbio aqui. Os operários mais capazes. Mais capazes. Olha, capazes aqui é um. Capazes, incapazes, eu tenho um adjetivo. Se eu tenho adjetivo, adjetivo é a classe gramatical que ele expressa o que é característica, qualidade. Esse mais aqui, então vai ser o que? Um advérbio. O advérbio, ele pode se referir, não é isto? Ao verbo, advérbio e adjetivo. Então, esse mais, ele é o quê? Ele é um advérbio. É um advérbio. Vamos ver aqui agora. Os adversários falem mais. Ó, falem mais. Ó, se refere aqui, ó. Verbo. Eu tenho verbo. Se eu tenho verbo, aqui eu vou ter o advérbio. Eu vou ter o advérbio. E aqui eu vou ter o verbo. Pronto. Então, qual a questão aqui? Que não é, está falando diferente, a classe diferente das demais. Conta aqui. Isto vai ser esta daqui, a letra B. Porque é que está um que está se referindo ao substantivo o dinheiro, né? Dinheiro. E dinheiro é o substantivo. Esse mais, ele é um pronome indefinido. Quanto esses aqui, ó, vai ser advérbio, valem mais, né? Verbo e advérbio. Eu tenho aqui advérbio e também advérbio. Eu tenho aqui no caso também advérbio e adjetivo. Aqui, verbo e advérbio. Então, a questão é esta aqui, a correta letra B. Vamos ver a próxima? Então, vamos ver aqui. O texto mostra um bom exemplo do emprego do acento grave, indicativo de crase. Assinale a frase abaixo, né? Em que isso também foi feito. Então, eu tenho aqui ir para a rua, o A está craseado, só que eu tenho aqui, olha, eu tenho uma preposição, ir para a rua. Gente, tem uma diferença nisso aqui. Todas as vezes que eu tiver preposição, não é isso? Quais são as preposições que você tem? Então, vamos ver aqui, por exemplo, eu tenho a preposição, eu já falei ali, ó. Então, para é preposição, para, em é preposição, sobre, sob, de, né? São as preposições, aquelas essenciais que nós falamos, ante, até, após, com, contra, para, perante, são as preposições essenciais. Quando eu tenho preposição, ela anula a crase. Ó, aqui vai anular a crase. Por quê? Porque antes aqui eu tenho uma preposição. Se eu tenho a preposição, ela anula a crase. Aqui não tem crase. Agora, se fosse assim, olha, se a frase fosse assim, ó, vou colocar aqui à frente, fosse assim, ó, ir à rua. Ó, ir à rua.
Então, nesse caso, eu iria colocar a crase, olha. Porque, ó, ir, quem vai, vai a. Ó, né? Ir à rua, quem vai, vai a. E a palavra é a rua, não é? Ó, mais a. Que vai ser o quê? O a craseado. Então, vai dar, ó, quem vai, vai a. A palavra é a rua. Então, vai ser o a craseado. É diferente você falar, vai para a, ir para a. Porque eu tenho a preposição. Se eu tenho a preposição, anulou a crase. Então, esta aqui, tá vendo? Olha, não tem. Porque eu tenho a preposição para aqui. Vamos ver a outra. Nunca se deve ir às compras. Olha, assinale a frase, olha, abaixo em que isso também foi feito. O mesmo aqui indicativo. Tá vendo? Então, vamos ver. O texto mostra, vamos ler aqui. Está saindo esse negócio aqui. O texto mostra um bom exemplo do emprego do acento de crase. Tá vendo? Indicativo de crase. Então, vamos ver aqui. O acento grave. Nunca se deve ir, ó. Ir, ó, às compras. Ó, vai às, quem vai, vai a, ó, às compras. Neste caso, ó, a compra, tá vendo? Ó, às compras. Vai a algum lugar, às compras. Então, esse aqui tá certo. Tá vendo? Eu tenho preposição aqui. Nesse caso, eu não tenho preposição. Vai ser aqui o quê? Esta que vai ser a correta. Mas vamos ver as outras? Para a economia, ó, esse aqui tem crase, mas tá vendo que eu tenho para? Ó, eu tenho para aqui e o para aqui, ó. Se eu tenho para, já anulou, tá vendo? Diante da preposição, olha, tem preposição, eu não uso crase. Guardem isso aí, porque essa banca ela gosta, né, de colocar questões dessa maneira. Ó, planeje as suas compras. Quem planeja, planeja o quê? Ó, esse verbo, o que é esse verbo? Planeja o quê? Aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou ter o objeto direto. Planeja o quê? As suas, olha, meu Deus, tá baixo isso aqui para mim. As suas compras. Isso aqui vai ser o quê? O objeto direto. Eu vou ter o objeto direto. E se eu tenho o objeto direto, eu tenho o verbo transitivo direto aqui, eu não tenho, nunca vai ter crase. Ó, não tem crase. Vou colocar aqui, tá vendo? Porque nós não temos, vou colocar aqui. Se você tem o verbo transitivo direto, você tem aqui o objeto direto, não tem crase. Isso é importante você saber. Vamos mais um pouco aqui. Continuando a última, ó, pesquise as tarefas. Pesquise, que é um verbo, né? Um verbo que manda, que ordena, imperativo. Pesquise as tarefas. Pesquise o quê? Ó, as tarefas. O que eu tenho aqui? Eu tenho a mesma coisa. Aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Se é o verbo transitivo direto, eu tenho o quê? O objeto direto. Objeto direto. Se eu tenho o objeto direto, aqui não tem crase. Nunca você coloca crase se você tem o verbo transitivo direto, você tem o objeto direto. Não tem crase. Então, correta aqui que nós temos é a letra B. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer essa atividade. Tá bom? E vamos para a próxima atividade. Vamos à terceira questão. Vamos continuar e vamos ver o que está pedindo. Assinale a frase em que o vocábulo sublinhado pertence à classe dos adjetivos. Então, classe gramatical do adjetivo, nós sabemos que é característica, qualidade, não é isto? Então, vamos ver aqui, os velhos amigos estão sempre conosco, velhos amigos. Então, eu tenho amigos,
quer saber se é um adjetivo, não é isso? Aqui eu tenho os amigos. Então, aqui eu tenho o artigo. Velhos, amigo. Velhos, aqui eu tenho adjetivos. Aqui eu tenho amigos. Só que aqui eu tenho o verbo de ligação. Eu tenho um verbo de ligação. Se eu tenho verbo de ligação, eu tenho aqui, olha, o predicativo do sujeito. Eu tenho predicativo aqui, amigos. Quem é que está sempre conosco? Os velhos amigos. Então, aqui eu tenho o predicativo do sujeito. Eu tenho um verbo de ligação. Então, ele vai exercer, ele tem amigos, ele tem o valor, né, de um substantivo. Então, não de adjetivo, mas ele tem um valor de substantivo, no caso aqui. Então, eu tenho artigo, adjetivo e amigos, que está na função aqui. Ele está tendo um valor, função não, ele tem um valor de substantivo, porque aqui eu tenho um verbo de ligação e aqui ele vai estar como o que? Predicativo do sujeito. Vamos ver aqui, aconselhe seu amigo quando for. Aconselhe o quê? Aqui eu tenho o quê? Eu tenho um verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho o que aqui? É o que? Seu amigo, eu tenho como o objeto direto. Se eu tenho um objeto direto aqui, esse seu, ele passa a ser um pronome. Esse aqui é um pronome adjetivo. É um pronome adjetivo seu. Amigo, aqui, vai ser o quê? O objeto direto. Seu amigo aqui, né? O objeto direto é o complemento do verbo aqui, verbo transitivo direto. Então, aqui eu tenho o objeto direto. Se eu tenho o objeto direto, esse aqui, amigo, ele vai ser o quê? Um substantivo. Substantivo. Então, nós temos aí que ele vai ser o núcleo, né, do objeto direto. Amigos aqui será o núcleo, né, do objeto direto, amigo. Muito bom. Devemos sempre homenagear um amigo. Olha, devemos é o quê? Quem deve, deve alguma coisa. O quê? Deve o quê? Deve o quê? É um verbo transitivo direto. Um verbo transitivo direto. Homenagear também, homenagear quem? Homenagear o quê? Quem? Aqui também eu tenho o quê? Um verbo transitivo direto. Um amigo. Nesse caso aqui, homenagear se é um verbo transitivo direto, é o mesmo caso aqui. Só que eu tenho aqui um amigo. Um amigo aqui, se aqui ele vai ter, é um substantivo. Se esse aqui é um substantivo, esse um aqui, ele vai ser o quê? Um artigo. Vai ser um artigo indefinido. Um artigo indefinido, né? Um artigo indefinido. O artigo ele acompanha aqui o substantivo. Então, o núcleo do objeto, o núcleo, homenagear, o núcleo do objeto direto é amigo. É o mesmo caso aqui que nós vimos aqui. Então, passa a ser o que? Um substantivo. Então, neste caso aqui, eu tenho o valor, né, de substantivo. É um substantivo. Então, nesse caso, não é ainda o adjetivo. Está querendo que amigo, onde que eu tenho adjetivo? Esse aqui está com valor de substantivo, valor de substantivo. Aqui em cima, então, não temos ainda. Vamos olhar aqui. Em nossa família, este é. Vamos aqui, é um verbo que? Um verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, eu vou ter o quê? Se eu tenho verbo de ligação, vou ter o quê? Predicativo do sujeito. Se eu tenho predicativo do sujeito, ele funciona como o quê? Adjetivo. Que funciona como adjetivo, valor de adjetivo, amigo. Tá vendo? Eu tenho verbo de ligação eu tenho o predicativo do sujeito,
Predicativo do sujeito amigo está aqui com o valor, né? Referindo-se ao predicativo do sujeito. Quando eu tenho o predicativo do sujeito, eu tenho lá o valor de adjetivo. Então, aqui, amigo, ele está com valor adjetivo. Ele está com valor adjetivo. Então, esta aqui, olha, é a correta. Até agora que nós encontramos como valor de adjetivo é a letra D. Vamos ver essa última aqui? Possui muitos amigos. Possui. Possui o quê? Ó, eu tenho aqui um verbo transitivo direto. Se eu tenho o verbo transitivo direto, esse muitos amigos, muitos aqui, eu tenho como um pronome. Nós vimos lá, pronome indefinido. Não sei a quantidade, é um pronome indefinido, eu não sei quantos, são muitos. Pronome indefinido. O núcleo do objeto, né? Nós temos um núcleo do objeto direto, porque eu tenho um verbo transitivo direto, passa a ser amigos, e se eu tenho amigos aqui, eu tenho um substantivo, né? Um substantivo. Substantivo. E assim encerramos a questão, a terceira questão, e vamos para a quarta questão. Gente, a quarta questão, nós temos aqui uma questão de morfologia, né? Nós temos aqui a concordância nominal, temos a questão aqui de morfologia também. Olha só, assinale a frase em que a palavra sublinhada está empregada corretamente. E a palavra destacada nossa é meio. Vamos destacar aqui. A palavra destacada é meio. Para eu saber se é um numeral meio ou saber se é um advérbio, é isto? Eu preciso saber o que está acompanhando, o que está se referindo. Então vamos aqui. Porque eu sei que o advérbio, ele se refere a quê? Se refere ao verbo, se refere ao próprio advérbio e se refere ao adjetivo. Quando ele é advérbio, na classe gramatical, nós sabemos que é invariável. Olha, eu tenho meios, só que eu tenho aqui cansados. Cansados é o quê? É um adjetivo. Se eu tenho adjetivo aqui, meios, ó, meios, aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser o advérbio, eu não flexiono, porque se eu tenho adjetivo aqui, olha, eu tenho adjetivo, então eu tenho advérbio, ele se relaciona com o adjetivo. E se é advérbio, ele não flexiona. Então eu não tenho isso aqui, ó, meios, esse S aqui, ó, posso tirar. Meio cansados, tá vendo? Ela estava meia abatida. Olha a palavra meia abatida. Aqui eu tenho o quê? Ó, eu tenho um verbo de ligação aqui. Eu preciso olhar isso aqui, ó, tá vendo? Eu tenho um verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, eu tenho aqui, olha, um PS, predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é o quê? É um adjetivo aqui, ó, abatida. Então, aqui eu tenho o verbo de ligação, eu tenho predicativo do sujeito, que é o valor aqui de um, ó, abatida adjetivo. Se é um adjetivo aqui, aqui é o que? Meia aqui passa a ser o que? É um advérbio. E se é um advérbio, ela não faz o quê? Não flexiona. Meia abatida, o que? Um pouco abatida? Não tem. Se é advérbio, é uma classe invariável. Então, não tem isso aqui, ó, esse A aqui. Tá vendo? Porque está se referindo aqui, olha, o adjetivo, não é isso? O valor adjetivo aqui. Nós temos um adjetivo. Verbo de ligação e o PS aqui, predicativo do sujeito, onde nós temos aqui o advérbio. Então, eu tenho advérbio aqui no início, eu tenho na letra B o advérbio. As frutas estavam meio caras. Ó, estavam
também é do verbo estar, que é um verbo quê? Verbo de ligação. Verbo de ligação eu tenho o quê? Predicativo do sujeito. Se eu tenho predicativo aqui do sujeito, eu tenho o quê? Valor quê? De adjetivo, caras. Então, aqui meio caras. Então, esse aqui está correto, olha. Flexionou, está do mesmo jeito. Então, o advérbio, ele não flexiona. Então, aqui eu tenho o quê? Ó, advérbio. Então, esse aqui, tá vendo? Olha, advérbio, caras, ó, advérbio. Tá vendo? Esse aqui, nos meio tempos, os, aqui está se referindo, tá vendo? Adjetivo, mesma coisa que eu não coloquei aqui. Agora, de, no meio, nos tempos. Nos tempos. Tempos aqui é o que? É um substantivo. Substantivo. Se é um substantivo, olha, meio tempos. O advérbio, ele nunca se refere ao substantivo. Advérbio nunca se refere ao substantivo. Então, aqui, olha, ele não vai flexionar, porque o substantivo flexiona, né? Isto. Agora, advérbio não. Então, nós temos aqui, ó, tá vendo? Substantivo e aqui eu tenho advérbio. Nunca se refere ao substantivo. Mas vamos a essa outra questão. Ficaram todos meios tristes. Ó, meios tristes. Triste aqui, ó, ficaram. Também aqui é um verbo de ligação. Ó, é um verbo de ligação. Aqui eu tenho todos meios tristes. Triste eu tenho como o quê? Adjetivo. A questão aqui, ó, meios, só que se esse aqui é adjetivo, tem um verbo de ligação, esse meio, ó, ele não pode ter isso aqui. Tá vendo? Então, a questão aqui, no caso, é a letra que nós encontramos aqui, a letra D. Aqui eu tenho adjetivo, né, com valor de adjetivo, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Vou colocar aqui. Predicativo do sujeito e adjetivo. Aqui, esse daqui, esse caso aqui, nós temos aqui esse meio. Então, ele deixou como é substantivo aqui, esse meio é o quê, ó? É um numeral. É um numeral. Esse meio é numeral. Esse meios aqui nós temos como, né? É advérbio, porque são advérbio. E nesse caso aqui, o meio, ele é um numeral. Meio tempo, eu estar referindo ao substantivo, né? Tempo. Então, esse aqui é um numeral. Esses aqui nós temos advérbio invariável. Advérbio. Então, correto aqui, ó, é a letra D, porque nós temos meio como numeral e temos tempos como substantivo. Aí, gente, vamos à quinta questão. Gente, chegamos à nossa quinta questão. Temos aqui um texto, diz assim, olha, o que está pedindo? Acima estão sublinhados 5 conectivos, eu destaquei-os do texto. Assinale aquele conectivo que tem seu valor semântico corretamente indicado. Nós sabemos que o conectivo, ele liga a oração, ele liga a palavra, ele tem um sentido, ele dá um sentido, né, esse semântico, sentido semântico, né, à oração. Então, vamos ver aqui. Nós temos para, a falta de água para consumo. Esse para consumo está indicando uma finalidade, para consumo. Está dizendo, principalmente em regiões, esse em nos dá a ideia de lugar. Em regiões, dá a ideia de lugar. Mas, populosos e áridos do mundo já é uma realidade preocupante, segundo a organização, né? Conforme a organização, segundo a organização, dá uma ideia de conformidade, não é isto?
O Brasil é um país de sorte e vai, ó, e soma, uma adição. Esse E nos dá a ideia de adição, de soma. Vai contra essa tendência, contra da ideia de que de oposição. Então vamos ver o que ele colocou aqui. O para ele colocou como uma finalidade, né? A falta de água para consumo, olha, finalidade. Se eu for olhar essa aqui já é correta. Em regiões, lugar, opa, que tá tempo, então não pode ser. Segundo, conforme, tá como ordem, não, conformidade. E o E tá como oposição, o E que é uma adição, né? A soma de coisas, olha. Contra, comparação, não. Contra é uma oposição. Então, nós temos aqui o valor semântico sentido. Aqui nós temos o para, indicar finalidade. E assim chegamos ao final da nossa correção. Espero que vocês tenham entendido. Coloque lá, compartilhe o nosso canal. Coloque lá as perguntas, o que você tem dúvida, sua opinião, porque nós queremos estar ouvindo vocês. Muito obrigada e continue conosco. Compartilhe o nosso canal.